Você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado da Bahia, para acompanhar como é que está esse início de safra de algodão lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Luiz Carlos Bergamaschi, ele que é presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Luiz, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, o prazer é todo nosso e é um prazer falar com todos os seus ouvintes do Notícias Agrícolas. Luiz, uma nova safra que começa com boas perspectivas, né? Primeiro, vamos falar aí das áreas plantadas, uma projeção de um grande aumento nessas áreas cultivadas, né? Com certeza. A área da Bahia retomou esse ano um incremento de 15%. Nossas estimativas são de 306 mil hectares. A cultura começou a ser implantada no final do vazio sanitário, em alguns locais a partir de novembro, a maior área a partir do dia 21 de novembro. Tivemos no início de dezembro um período bastante chuvoso, chuvas inclusive acima da média, mas foi conseguido plantar dentro do cronograma com um pouquinho de atraso, alguns problemas pontuais de replantio, mas a cultura se estabeleceu bem, agora o clima tem favorecido, o produtor conseguiu fazer os tratos culturais e tem seguido numa boa perspectiva para a produtividade. Mantendo essas condições climáticas, controlando pragas e doenças, nossa expectativa é para uma boa produtividade nessa safra também. Luiz, na safra passada, né, houve uma redução grande de área também. Esse aumento de 15% chegando a esses 306 mil hectares, já retoma aquele patamar que a gente tinha antes ou ainda falta alguma coisa para voltar? Praticamente retorna, Guilherme, o patamar anterior. Eu acredito que essa retomada está muito ligada também à retomada dos preços, né? E o produtor também mantendo as suas equipes, precisa manter essa área. O algodão é importante para o estado é o segundo maior produtor de algodão do Brasil, e toda essa importância, tanto na matriz produtiva quanto na rotação de culturas, o algodão tem esse destaque, e também pela preferência que o algodão baiano tem no mercado, por ser um algodão de qualidade boa, e a Bahia tem apresentado excelentes produtividades nessa cultura. E agora, olhando justamente para a produtividade e para a produção, quais são as estimativas de vocês para essa nova safra e quando que é aquele período mais crítico para as lavouras para garantir realmente esse potencial produtivo todo esperado? O período mais crítico agora é o final dessa safra. Esses próximos meses precisamos de chuvas adequadas, mas não chuva em excesso. Começa a formação de maçã, e se tivermos chuvas em excesso, isso é problema. Tem apodrecimento e reflete em produtividade. E também que a chuva ocorra até o final do ciclo da cultura, na parte de enchimento dessas últimas maçãs, para garantir essa produtividade. Então, o clima correndo bem, a expectativa é repetir produtividade dos anos anteriores ou até melhor. E aí, Luiz, olhando agora um pouquinho para o mercado, para a comercialização, como que tem sido as negociações dessa safra? Já tem muita coisa vendida, os preços são positivos. O que a gente pode falar desse mercado até esse momento? Em relação à safra passada, os preços são bem positivos. A gente acredita que 65% já deve ter sido comercializado, até pelas operações de trocas, o barter, enfim. E o restante dessa safra, o agricultor deve aguardar como será o desenvolvimento, garantindo essas produtividades, o bom andamento dela, deverá comercializar o restante no restante do ano. E aí, Luiz, essa safra, né, o plantio mal terminou ainda está em desenvolvimento, mas o produtor já está pensando lá na frente, nos próximos ciclos. Como é que está esse planejamento, essa preparação nesse meio que a gente tem vivido, né, de altos custos de produção, insumos em alta? Como é que isso tudo influencia na tomada de decisão para a próxima safra? Sim, isso é bastante dinâmico, então mal termina uma, já tem que se preparar para a próxima safra, até para que esses insumos cheguem na época adequada, não atrasando o plantio, para não impactar em produtividade. E a próxima safra, a preocupação está em relação ao aumento dos insumos, tanto fertilizantes, que eu acho que mais pesa nesse momento, teve os aumentos mais significativos, quanto os defensivos. As compras eu acredito que estejam de forma lenta,
algumas compras pontuais, produtores tomando as suas decisões, olhando também para a relação de troca. A safra 23, o preço está um pouquinho abaixo da safra 22, e nesse cenário o produtor tem que tomar a melhor decisão, ver a relação custo-benefício, a melhor eficiência agronômica da adubação, como exemplo, ou a melhor eficiência econômica, o que ele pode manejar ou não manejar de fertilizante de forma racional para garantir produtividade, mas também viabilidade econômica. Eu acho que, de maneira geral, cada produtor deve encontrar o seu momento e fazer o seu melhor negócio, dentro desse cenário que nós temos no momento. A importância de ter esse planejamento, né, Luiz, ter todas essas informações na mão, buscar esse auxílio técnico para tomar essa decisão, também baseada justamente nisso aí que o senhor comentou, não é manter a viabilidade econômica, mas também não perder produtividade com isso. Exatamente. Mas eu acho que o produtor é bem tecnificado, está atento a essas situações, a esse cenário geopolítico mundial, aumento dos preços do petróleo, enfim, tudo isso se reflete no nosso negócio. E tudo isso também é muito dinâmico, a variação é todo o tempo. Tem que achar o melhor momento e ter sorte de ter acertado, né? Ou para comprar ou para vender. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho essas perspectivas iniciais para a safra de algodão aí na Bahia. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu que agradeço, a safra tem sido conduzida bem, nós tivemos na última safra uma redução significativa nos índices do bicudo, isso impacta em custo, em sustentabilidade, então acho que o produtor vem fazendo o dever de casa, cuidando bem da sua lavoura e certamente entregando uma boa produtividade para todos nós. Muito obrigado. Luiz, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. O Luiz Carlos Bergamaschi, ele que é presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, conversou com a gente para mostrar um pouquinho as primeiras expectativas para essa safra de algodão 2022 lá no estado baiano. Luiz destacando um bom trabalho de plantio, apesar de um excesso de chuvas ao longo de dezembro. Isso não chegou a afetar tanto assim o cronograma de plantabilidade do produtor. A expectativa é de um aumento de área cultivada em torno de 15%, retomando aquele patamar que a gente tinha na safra retrasada lá no estado, e perspectivas também muito boas para a produção, para a produtividade. Claro que para isso essas condições climáticas vão ter que continuar favoráveis ao longo de todo o ciclo, sem muita chuva nesses próximos meses para garantir um bom enchimento das maçãs, também uma boa condição de colheita, mas tudo isso, claro, a gente vai seguir acompanhando conforme for se desenvolvendo essa safra lá no estado da Bahia. Olhando para o mercado, Luiz Carlos Bergamaschi destacando que 65% dessa atual safra já foi negociada com preços positivos, o restante deve ser aguardado um pouquinho mais essas definições de produção, de produtividade, antes do fechamento de novos negócios. E agora também já é o momento de começar o planejamento e a preparação para a próxima safra, a safra de 2023, que tem custos de produção muito elevados, produtor preocupado com essa alta nos preços, principalmente de fertilizantes e de defensivos, mas o produtor já está fazendo as suas contas, já está fazendo o seu planejamento, vendo onde ele consegue manejar para não perder nem na parte da rentabilidade e nem na parte da produtividade. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.